já tinha uns 5, 6 meses. E o engraçado é que eu acho que eu nem comentei contigo antes, não lembro, Ok. mas para essa empresa que eu entrei agora, eu já tinha colocado meu currículo nela várias vezes. E meu currículo Mentira. nunca tinha foi. E ele nunca tinha passado, nem da primeira fase. Antes do meu currículo, eu acho que era aquele currículo basicão, né? Que você entra, às vezes, você abre o Word e ele tem lá para o modelo de currículo, pronto, era mais ou menos aquilo. E Sim, aí, sim. agora depois, achei que eu não tinha história nenhuma quando eu comecei a ver. Tanto é que eu acho que eu cheguei a te mandar várias vezes o currículo, dizer assim, não tem. E aí no final deu certo. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Fê? Tudo bom, Ricky? Tudo bem. Fê, você conseguiu emprego em menos de 51 dias usando o método PRH? Sim, consegui um emprego em 42 dias. 42 dias! E qual foi a área da vaga? Área de auditoria e consultoria, né? Eu trabalho com auditoria interna. Olha só. Ô, Fê, tem gente aqui que às vezes escuta as entrevistas dos especialistas até para poder pensar em transição de carreira, pensar em outras coisas que não tinha imaginado na carreira delas. O que que uma pessoa de auditoria faz, caso tenha alguém querendo se aventurar nessa área? Então, normalmente, porque existe auditoria externa e interna, né? A auditoria interna, a gente normalmente é contratado pelos donos das empresas para que a gente veja, através de análise, de relatórios, se tem algum ponto a melhorar no processo. Então, assim, muita gente acha que, não, uma auditoria interna é só para ver se pega uma fraude, ver se tem alguém roubando ou não. Mas não é só isso, é para, às vezes, uma pessoa de fora indo olhar, identifica alguns pontos de melhorias que o pessoal que já está dentro não identifica. Então, a gente faz mais ou menos isso. Que legal, que legal. Para ser um auditor interno, tem que ter algum tipo de formação? Normalmente, administração ou contábeis, né? Entendi. Mas, assim, não é obrigatório ter contábeis ou então administração. Perfeito, perfeito. E Fê, antes de me conhecer, você já estava tentando conseguir um cargo aí de auditoria mais ou menos há quanto tempo? Então, porque o meu, na verdade, foi mudança de emprego, né? Eu já trabalhava em auditoria, já estava na mesma empresa há mais de 4 anos. E aí eu acho que assim, que eu tinha parado para procurar, já tinha uns 5, 6 meses. E o engraçado é que eu acho que eu nem comentei contigo antes, não lembro, Ok. mas para essa empresa que eu entrei agora, eu já tinha colocado meu currículo nela várias vezes. E meu currículo Mentira. nunca tinha foi. E ele nunca tinha passado, nem da primeira fase. Não era assim, não, não foi no meio do caminho, que não foi. Não, eu nunca tinha sido chamada nem para entrevista de RH. Caramba! E vem cá, eles usam algum tipo de ferramenta, de plataforma? É a ferramenta da própria empresa? Como é? Não, eles usavam a Job Convo, Sim, que a gente coloca o currículo lá, né? E aí eles começam a chamar. que legal, que legal. E vem cá, o seu currículo, então, antes do PRH, como é que era? E como é que ficou pós-PRH? Assim, totalmente. Eu acho que não só o currículo, né? Mas tudo, em tudo foi totalmente diferente. Antes do meu currículo, eu acho que era aquele currículo basicão, né? Que você entra, às vezes, você abre o Word e ele tem lá para o modelo de currículo, pronto, era mais ou menos aquilo, ah, é, trabalho em tal empresa, de tal data, tal data, em tal cargo, me formei nisso. Eu acho que é o basicão, né? Que Sim, todo mundo faz. E sim, aí, sim. agora depois, achei que eu não tinha história nenhuma quando eu comecei a ver aquelas aulas, as iniciais, né? Antes de começar mesmo, aquelas As do site, gratuitas? as gratuitas. Eu parava assim, eu fazia, pô, eu não tenho história nenhuma. Nesse local aqui, eu não tenho história. Tanto é que eu acho que eu cheguei a te mandar várias vezes o currículo, dizer assim, não tem. E aí no final deu certo.
Olha só que curioso. Vem cá, então você já estava mais ou menos, pelo que eu entendi, há uns 5, 6 meses tentando trocar de emprego, né? Não era um caso que você estava desempregado, estava tentando trocar de emprego. E o maior desafio que você tinha naquela jornada era qual? Você lembra? Naquele período aí de 5, 6 meses? Eu acho, Rick, que era saber contar a minha história, sabe? Eu acho que, assim, teve outras até que eu cheguei a, como é que se diz? A fazer entrevista com o gerente, alguma coisa assim. E depois que eu entrei no PRH, eu fiquei pensando, pô, se naquela hora que ele me perguntou, sei lá, assim, uma coisa importante que eu fiz, se eu tivesse feito o RIC, eu teria, assim, eu acho, não é querendo me gabar, não é nada, mas eu acho que eu teria passado. Eu, assim, várias vezes eu não soube contar a minha história. Sim, Aí depois eu sim. fiquei, como é que eu dei esse exemplo? Tipo assim, um exemplo que não tem importância, assim, tem importância, porque toda história tem importância, mas assim, que tinha pouquíssima importância. Pô, eu podia ter tanto falado disso, mostrado em números. Eu não falava muito em números, eu falava, ah, não, eu fiz um inventário e encontrei esse erro. Mas o que era esse erro? O que era, assim, o que se impactava? Nunca tinha trazido esses números para a realidade. Sim, sim, sim. Acho que cortou um pouquinho, mas tá tranquilo. E vem cá, Fê. Você falou aí a questão, tipo, não trazia números, provavelmente tanto no currículo, quanto nas entrevistas, talvez no LinkedIn também e tal. E no curso gratuito eu sempre falava, todo mundo tem números. A gente tem que caçar os números. Você lembra quando eu falava essas coisas? Você acreditava que você poderia ter Não, números também? eu lembro muito, eu ia dizer assim, ele tá louco. Eu não tenho números assim. Porque eu acho que alguém até comentou recentemente na comunidade do bem isso de veja, os números não é da empresa, os números também são seus. Então, às vezes eu parava e pensava, não, mas eu não fiz nada. Aí quando eu começava a pensar, tipo, ah, mas naquele relatório eu apresentei que eu identifiquei, sei lá, X milhões, que a empresa deixou de faturar. Total. Aí eu comecei a ver, esses números também são meus, né? Assim, e aí, Feita pra... através disso, mas, assim, realmente no começo eu dizia, não, ele é louco e eu não sei por que eu estou, porque você não foi a primeira consultoria que eu Mentira, não contratei. sabia disso. Não sabia. Não, não foi. Não, tipo, não foi. Eu tinha contratado uma consultoria que era, ah, melhore seu currículo. Não era nem do LinkedIn, era mais de currículo e tal. Aí contratei. Assim, não vi nenhuma melhora, não tive nenhum resultado, assim, que pudesse dizer, ah, foi por causa disso. Mas foi um Simplesmente sem ser curso chamada ou para a pessoa fazia o currículo para você? Não, então, eu fiz uma consultoria, né? A gente tinha uma conversa online e depois ela mandava O currículo pronto. o seu currículo analisado. Ah, eu mudaria isso, ah, eu mudaria aquilo, com algumas observações. E aí eu já estava naquele ponto de não vou conseguir mudar, o problema sou eu, que a gente sempre acha que o problema é a gente. O problema sou eu. Aí eu estava um certo dia à noite no Instagram. Aí apareceu publicidades. Você. Aí eu lembro que eu te mandei uma mensagem perguntando alguma coisa assim sobre como é que vai ser esse curso, como é que eu me inscrevo no PRH. E tu me respondeu e foi super simpático. Aí eu disse, aí, já tem alguma coisa diferente. Não é aquela pessoa que bota robozinho, bota um assistente para conversar com a gente, né? Para tirar dúvida, então que não responde, depois, porque eu não tenho tempo. E aí eu assisti as 3 aulas, não, aquelas, e eu fiquei, eu acho, entre as 10 primeiras da inscrição. Tanto é que teve aquelas primeiras aulas, né? Que são para os Sim. principais, que tu abre, tu analisa direitinho, essas coisas. Que legal, que legal. E vem cá, você lembra o que foi que eu falei nas aulas gratuitas, desse curso gratuito? Ou o que foi que eu fiz lá no curso, que fez você falar assim, opa, por mais que eu já tenha investido em outra consultoria, eu acho que vale a pena investir no PRH, vale a pena investir no curso do Rick. Você lembra o que foi que fez esse gatilho para você? E que eu acho que foi seu jeito de ser. Assim, eu não tenho uma palavra, assim,
Pra dizer, ele disse isso, e a partir disso, eu disse, vou escrever. Não teve, mas alguma coisa em mim me tocou e disse assim, vai dar certo. Confia nesse nordestino aí. Foi, confia que assim, vai dar certo. E eu fui, assim, é a última experiência, assim, é a última, não tem, depois dessa eu desisto, não, assim, não tem. E no começo eu tava muito desacreditada, até porque eu não conseguia assistir às aulas na mesma velocidade que, vamos dar exemplo, o outro Rick da turma 8 assistia, que Matheus assistia, que outras pessoas assistiam, Que estavam porque eu desempregados, né? trabalhava, né? Exato, eu trabalhava. Então, assim, eu trabalhava, eu fazia faculdade à noite, então não conseguia ter o mesmo ritmo. Eu dizia, mas o pessoal tá conseguindo, e pra mim não chegou nada. E aí, mas aí depois eu disse, não, assim, dá certo. Assim, outra coisa que me chamou muita atenção foi no feriado de 15 de novembro. Pronto, isso eu já estava no PRH, mas isso eu acho que me fez, assim, confiar 100% no processo. E, se eu não me engano, você viajou para Salvador para Pra visitar sua gente. família. Foi. E não sei se foi assim, na sexta ou no sábado, assim, meio-dia, você abriu um plantão de dúvida para tirar dúvida com a gente. Eu lembro que eu estava até viajando, eu estava em Tamandaré até, saí da praia correndo pro plantão de dúvida para tirar dúvida. E eu tô assim, pô, se esse cara, ele tá em Salvador com a família dele, ele tá abdicando assim de um tempo, porque aquele plantão de dúvida não estava marcado. Ele não era assim, obrigação, né? E Sim. ele abriu para tirar ali, sei lá, uma horinha, não sei exatamente quanto foi, para tirar as dúvidas da gente. Então, isso, assim, para mim, isso também foi uma mudançazinha de chave, uma viradinha de chave na minha cabeça. De dizer assim, cara, tenho que confiar nele. Ele não perderia o tempo dele com a família para, se não fosse para trazer resultados, se não fosse para ajudar. Isso tem que valer de alguma coisa. Ele tem que realmente, assim, ter resultados. Total. Total. E aí Total. ali deu uma virada massa. E aí foi engraçado, porque eu acho que logo depois do feriado que eu me inscrevi na vaga e começou todo o processo. Olha só. Que E outra massa, coisa que Fê. me chamava muita atenção é porque teve... Assim, eu sou católica, acho que é assim como você. E eu pedia, assim, vinha rezando muito. E eu disse assim, me dê algum sinal, assim, algum sinal, por favor, porque eu tô enlouquecendo, assim, tô enlouquecendo, tô duvidando de mim. E aí, em um desses plantões de dúvidas, a gente falando alguma coisa, aí tu olhou pra mim e tu disse, Fê, você vai passar. Pode se preparar, porque eu vou gravar com você. Sei que assim, você falou com uma voz tão firme que eu disse, não, é isso, assim, vai dar certo. Como é que se diz? Vou focar, vou dar, assim, Sim. dar tudo pra tentar realmente fazer dar certo. E deu, né? Que Então, legal. Que legal. Tem coisas que a gente fala assim que a gente nem percebe, né? O quanto que uma frase, uma palavra pode mudar totalmente a vida do outro. E às vezes até o não tom de é. voz. Às vezes não é algo humano, né? É algo de fato divino, Espírito Santo, que realmente traz ali a inspiração para poder tá falando e dar essa certeza. Tem uma frase que eu falo, Fê. Com você eu posso falar, já que você é católica. Então eu vou falar. E assim, tudo que é ruim vem de mim. Tudo que é bom, de Deus é dom. Então, com certeza, se isso foi bom para você, com certeza não veio de mim, veio de Deus, foi dom de Deus, e graças a Deus ele me usou como instrumento para poder te inspirar, né? Não, é. E era muito isso e muito o. Porque assim, eu chegou a uma certa etapa que eu disse assim, não vou buscar vagas só ali no meu nicho, né? Na minha Sim, cidade e tal. Vou começar. E eu tinha muito esse medo de preconceito, que a gente sabe que hoje em dia ainda existe em alguns cantos. sim. E você também batia muito isso na tecla comigo. Eu dizia, não tem. Assim, vá, que vai dar certo. Tente, se inscreva.
que vai ser mais uma nordestina, né? Por aí. Eu tô... Então, assim, isso também me encorajou muito, porque isso também era um receio muito grande que eu tinha, às vezes, de me inscrever para as vagas. Era isso, de dizer assim. Que eu até comentava muito contigo. Pô, Rick, às vezes o pessoal pergunta a faixa salarial, e quando tenho medo disso me prejudicar, já que eu estava vendo que a faixa salarial, tipo, no sul e sudeste, era bem maior do que em Eu Recife, lembro, né? sim. E acabou que tu tá assim, não vá, não vai ser isso que vai lhe impedir. Então, assim, eram algumas palavras, às vezes, que tu soltava, até, assim, sem nem, talvez, planejar muito, né? E que encorajava Que legal, demais, Fê. assim. Que legal, que legal. Uma curiosidade, você falou que você estava trabalhando, estava estudando, e mesmo assim estava ainda no processo do PRH, e tem muita gente, Fê, que acha que o PRH ele é feito só para quem está desempregado. Eu falo, não, ó, o curso é completo, todas as aulas lá, todas as suas respostas, as suas dúvidas estão no curso do PRH, você pode assistir quando quiser, na velocidade que quiser, quantas vezes quiser, e tem uns plantões de dúvidas que a gente tenta encaixar ali horário fora do comercial, meio-dia, de noite e tal, para ver se quem está empregado consegue participar também. E tem a comunidade, né, do WhatsApp. Você, por algum momento, pensou que o PRH poderia não funcionar para você porque você estava empregada? Eu pensei por dois motivos. Primeiro, por estar empregada, e segunda, por não ser da área de dados, porque eu acho que a quantidade de gente, quando eu entrei na turma 8, que eu comecei a ver todo mundo dizendo, assim, alguma coisa relacionada com TI, com dados, eu fiquei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas que, assim, ficou 100% comprovado que não tem isso de área, serve para todas as áreas. Eu acho que serve para todas as idades. A gente tinha lá gente de todas as idades, gente procurando estágio, né? Como foi o Sim, caso de Matheus, como gente procurando recolocação. Então, assim, que já estava não sei quantos anos no mercado. Então, assim, a gente viu que o método ele funciona para todo mundo. A gente perfeito. teve na turma 8, né? Teve de diversas áreas aprovadas, acho que de diversas fases profissionais, né? Gente começando, gente no meio de carreira, gente que já tinha uma bagagem gigante. Total, Então, eu acho que, total. assim, independente da área, se você está Que- empregado ou não, funciona. Pode acreditar que dá certo. E como é que você se organizava em relação ao tempo para poder dar conta do PRH, do trabalho, de estudo e tudo mais? Então, eu não dei conta do PRH todo ainda, né? Meu curso não está todo verdinho, ele vai ficar ainda, mas não está. E tá tudo bem, né? Eu falo que, pô, 42 dias conseguir um emprego, conciliando trabalho, estudos, chega um momento que não dá para você ficar arrumando a casa e tem que partir para o Não, é. módulo de entrevistas. É pular, né? Prioridade. Então, exato. Então, assim, foi muito que aconteceu, foi isso. Eu assistia, às vezes, entre eu chegar do trabalho e começar a minha aula à noite, eu assistia. E final de semana, assim, era intensivão de PRH. Independente se estava viajando ou se estava em Recife, né, se estava em casa, tinha que tirar pelo menos algumas horinhas do dia para o PRH. E aí, de acordo com que as etapas iam passando, eu ia pulando. Então, por exemplo, não terminei o módulo, não sei se foi de LinkedIn, assim, de LinkedIn currículo todo, mas aí já pulei para entrevista, porque já ia ter a entrevista com o RH, depois a entrevista com o gestor, aí também depois já pulei para a história da negociação do salário, de tudo. Então, assim, fiz o básico, o principal, para arrumar a casa, LinkedIn currículo ali para arrumar. E depois ia, vamos dizer, para uma aula de currículo. Falta assistir tal e tal aula. Aí voltava para assistir. Surgiu uma entrevista. Então, para tudo que está fazendo e focar em entrevista, porque era o principal. Não adiantava eu terminar o módulo de currículo e fazer uma entrevista sem ter visto nada de entrevista, né? Então, assim, Total. É focar no era dessa 80-20, né? forma. É. Perfeito, perfeito. E vem cá, você falou que, pô, Rick, se eu tivesse te conhecido antes, minhas entrevistas não teriam sido daquele jeito. Você acha que mudou muito o resultado de entrevista, a sua forma de falar? Muito.
primeiro, aquela história dos 2 minutos. Isso ajuda bastante. E outro, porque assim, é como eu disse no começo, né? Eu soube contar minhas histórias. Porque uma coisa é eu chegar aqui e te dizer, passar, sei lá, uma hora conversando contigo e dizer, Rick, isso, tipo, já atendi cliente de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Outra coisa é chegar para você e dizer, sei lá, em 5 minutos e dizer, já consegui fazer isso, já apresentei essa melhora, eu utilizo tais e tais ferramentas, eu já fiz isso, e trazer em números, né? Isso chama muito mais atenção do que, assim, só falar, né? Perfeito, perfeito. Que é uma coisa que eu falo para todo mundo. Ó, quem entra no PRH, eu não faço currículo de ninguém, não faço o LinkedIn de ninguém, porque esse processo de arrumar sua casa, de trazer seus números, suas histórias, vai te ajudar na entrevista. Tem gente que não entende isso, mas ajuda muito você mesma a fazer esse processo. Provavelmente com o currículo que você recebeu lá da outra consultoria, não te ajudou a fazer uma boa entrevista, né? Não, Pois é. nada. E assim, porque também tem muita coisa que é também assim, você começa. O ganho não é só no currículo, só no LinkedIn, só na entrevista. É até pessoal mesmo, né? Você começa a fazer algumas reflexões que você demora dias nela ali pensando, e isso, querendo ou não, vai mexendo com o seu lado pessoal, e não só de currículo, Total. né? Só profissional. Total, total, total. Ô, Fê, e esse processo seletivo, como é que foi? Você se inscreveu, eles te encontraram, quantas etapas? Eu me inscrevi através do LinkedIn, eu vi a vaga, e aí eu me inscrevi, e aí eles entraram em contato comigo pelo WhatsApp, marcando a primeira entrevista com o RH. E aí, logo depois, eu tive 2 entrevistas com os gerentes, porque, na verdade, era para ter sido só uma, sendo que, como Sim, eu estava trabalhando, eu precisei solicitar alteração do horário, e aí acabou que de uma virou 2, porque nem todo mundo podia, no horário que eu podia. E aí, depois disso, foi a entrevista já com o sócio da empresa. sim. E aí, assim, entre uma entrevista e outra, eu já ia lá, né, adicionava, fazia tudo isso que o PRH ensina, né? Que legal, que legal. Vem cá, você hoje consegue perceber a diferença de uma entrevista com RH e a entrevista com o gestor? Demais. Assim, eu acho que com todos, né? Assim, todas as etapas. Sim, O RH, querendo ou não, é mais ou menos para sondar ali, com o gestor a gente já entende um pouquinho mais o que eles procuram saber, né? legal, Assim, e já escolhe umas melhores histórias para contar, perfeito. uma parte mais técnica. Então, assim, consegue. E para mim, assim, a entrevista que eu fazia com o RH, eu fazia com o gestor. Era a mesma. Que eu falava que não era para fazer isso, né? Que era um erro. Não, exatamente. Mas, assim, lá no início, por exemplo, a história que eu trouxe para contar para o RH era a mesma história que eu trouxe para o gestor, porque na minha cabeça é assim: se eu passei é porque o RH gostou da minha história. Sim. Mas que não é bem assim, né? Não. Não faz tanto sentido você ficar repetindo a mesma história, o mesmo formato, sendo que o objetivo de cada etapa é diferente, né? A Exato. história pode ser a mesma, mas a forma de contar é totalmente Total. diferente em cada etapa. Que legal. E você utilizou lá os conceitos do módulo de proposta? Analisar a proposta, negociar, recusar, aceitar, enfim. Utilizei. E é até engraçado, né? Porque o que aconteceu comigo aconteceu até tinha acontecido, acho, uma semana, uns dias antes, com outra pessoa da turma 8, né? Porque assim, eu recebi a proposta, aí eu pedi 24 horas, eu acho, para pensar, porque querendo ou não, minha proposta, assim, não era uma mudança de emprego, né? Era uma mudança de emprego, era uma mudança de cidade, de estado, de tudo, né? Sim. E logo depois, quando eu voltei para dar meu aceite, a tabela salarial tinha mudado e tinha abaixado. E aí vem toda aquela parte, né, que eu
ter lá a aulinha do PRH, de você negociar, de você, assim, tentar buscar, né, o seu Sim. objetivo. E aí eu utilizei essa aula, consegui negociar com eles para ser o salário, e aí acabou que o salário final até foi maior do que o primeiro salário. Foi mesmo? Foi. Porque aí Caramba, eles Fê. precisaram realocar o cargo, né? Sim, que legal. Então, essa mudança de salário, você acha que pagou as parcelas do PRH? Acredito que sim. E vai Que ajudar a pagar o CRH. Olha só! Para quem não sabe, CRH é minha mentoria, que eu acompanho os alunos que conseguem emprego durante um ano para crescer na carreira, para poder ter uma carreira rica de histórias. Às vezes a gente, na loucura do dia a dia do trabalho, vive uma carreira desorientada, né? E quando você tem um mentor falando, faz isso aqui, tá desorientado, não fique estagnado, aí a gente consegue crescer um pouquinho mais rápido, né? Não Que é? massa, Fê. Que legal. Eu não sabia que tinha aumentado tanto. Deu um aumentozinho Que entre a legal. primeira e a que fechou, né? E foi muito a aula da proposta. Que legal. Assim, Que legal. ajudou muito. Como saber negociar, né? Porque não basta Perfeito. você chegar e dizer assim, ah, não. Beleza, se não for tal salário, eu não vou. Ele vai dizer, tranquilo, tem outras pessoas querendo, Exato, né? exatamente. Então, assim, E tem saber uma os coisa, argumentos que utilizar, tudo isso. perfeito. E tem uma coisa que, assim, a gente fala PRH e tem gente que pode estar ouvindo aqui e não sabe o que que é, né? PRH significa Processo Rico de Histórias. E eu sempre falo para vocês que não adianta só ter um currículo bom, não adianta só ter um LinkedIn bom ou só entrevista boa. É todo um processo rico de histórias, todas as etapas. Porque aí, se você faz isso lá na frente, quando você for tentar negociar, aí você já vai ter gerado gatilho mental nos gestores, nos recrutadores e tal, para você poder conseguir negociação. Se você não tivesse feito um processo rico de histórias, Fê, provavelmente você não teria conseguido negociar esse salário, né? Exato. Perfeito, perfeito. É isso E que eu ia gatilho dizer. mental você Assim, é usou? saber falar, né? Porque assim, não bastava eu chegar lá e dizer, ah, sei lá, por X eu não vou, só vou por X mais 10. Ele ia dizer, tá, tem outras pessoas. Então, assim, todo o processo, né? Assim, de tudo que foi contado em cada etapa ajudou. Que Porque, massa, assim, que massa. quem me comunicou foi a menina do RH. Então, assim, aí eu disse, ó, infelizmente não vai dar, porque como vocês sabem, toda mudança já tem todo um custo, né? Ah, já moro na cidade, não vou, era todo um custo que estava entrando, né? Então, assim, e ela quis também comprar a briga, né? Porque ela podia dizer, ah, tranquilo, então não vai dar. Então, assim, aí ela foi atrás do sócio. O sócio também comprou a briga, então acaba que Que se as histórias maravilha. não tivessem sido contadas da melhor forma, da forma que foram, talvez ela dissesse, ó, é isso que a gente tem para te oferecer e paciência. Sim. Nossa, Fê, uma coisa, olha que bacana, porque uma das coisas que eu mais falo lá no módulo de entrevista com RH, o grande objetivo daquele módulo é transformar o RH no seu advogado do processo seletivo. Falo isso lá nas aulas. E aconteceu com você, olha que bonito. Ela foi lutar por você, né? Que massa. Ela foi falar com o sócio, então o sócio da empresa também me mandou mensagem e disse, ó, vou dar um jeito. E aí os dois foram brigar com outras pessoas, né? Que legal. Para que no final desse tudo certo. Olha que maravilha. Então, Isso se chama gatilho da escassez. Você gerou esse gatilho e falou assim: a gente não vai encontrar outra pessoa que nem a Fernanda. Não adianta, não vai ter outra nordestina retada aqui como ela, não. não é, e é engraçado porque assim, é, após isso, né, eles até o cuidado que tiveram, assim, de mandar a mensagem, ó, e aí, já conseguiste alugar um apartamento, estás precisando de alguma ajuda, precisa Legal. de algum documento da firma para ajudar em questão de negociação de apartamento e tal. Então, até essa forma deles tratarem depois, eu acho que é muito, como é que eu posso dizer, mas assim, o resultado de tudo que foi plantado durante o Sim. processo, sabe? Sim.
Então Sim, foi é um algo zelo ali assim. que eles têm por você, É, por um carinho ali pelo que você mostrou e um cuidado para que você comece bem, né, essa jornada dentro da empresa. não, exato. Que maravilha. Que maravilha, Fê. E vem cá, uma pergunta que eu estou fazendo para todos os especialistas, para a gente já ir finalizando aqui. Qual que você acha que foi o seu grande acerto para ter conseguido o seu emprego em 42 dias? Eu acho que foi saber contar a história. Porque realmente, assim, eu acho que isso é o pontapé inicial. Se você não souber contar a sua história, nada pra frente vai. Não adianta você fazer. Por exemplo, assim, se eu não soubesse contar a minha história no currículo, mais uma vez eu não teria passado, como eu já não tinha passado em, sei lá, em não sei quantas outras vezes que eu já tinha tentado nessa própria empresa. Então, assim, não é nem Sim. dizer assim, ah, não, mas era outra empresa, era outra visão. Não. Na própria empresa, nessa mesma empresa que eu entrei, eu já tinha tentado outras vezes. E na hora que mudou o currículo, que eu soube contar a história desse currículo, foi o pontapé inicial. Porque também não adiantava eu fazer uma boa entrevista e o currículo não ser aprovado, né? Sim, sim, Eu sim. acho que, assim, Não contar a adianta. história foi o principal, assim, a Divisor de cereja do águas. bolo. O divisor de águas, total. Que massa. Porque, assim, tem muita gente, Fê, que fala assim, Rick, você passa já tanto conteúdo no gratuito. Tem mais de 1.100 vídeos aí no seu canal do YouTube. Não é possível que o PRH vai ter tanta coisa assim. Eu falo, rapaz, o PRH, ó, eu não falo de autoconhecimento dentro do gratuito, que é essa questão de saber sua vaga ideal, a melhor histórias, como quebrar a objeção, se você está fazendo transição de carreira ou não, como caçar os números. Nada disso tem no gratuito. Tudo isso Não, é esse teve uma processo. aula de autoconhecimento que eu assisti umas 7 vezes. Foi mesmo? Caramba. E é isso, assim, tipo, esse processo é o que você falou. É o diferencial do PRH. Se você não sabe contar a sua história, não adianta você ter um LinkedIn lá que você aprende algumas dicas, um currículo que você aprende algumas dicas, se você não souber contar a sua história. Então, eu concordo para mim que é um dos grandes diferenciais. E vem cá, se Verdade. você pudesse voltar atrás, fazer algo diferente, algum erro, aprendizado aí nessa jornada, até para quem sabe conseguir um emprego um pouquinho mais rápido, o que que você teria mudado aí? Talvez ter acreditado no processo desde o início. Talvez ter. É isso, assim, ter desde o início dedicado. Porque no começo, assim, sendo muito sincera, a gente vê vídeos de pessoas. Ah, consegui meu emprego em 51 dias. Mas quantos vídeos a gente vê, sei lá, no Instagram, de pessoas dizendo assim: ah, consegui meu 1 milhão em 2 meses. E que a gente sabe que não funciona, né? Sim, sim. Então. E assim, é um negócio que eu já lhe disse. Você vende um negócio, mas você entrega 30 vezes mais do que você vende. Então, assim, comprei achando que ia chegar lá, ia ser só um bocado de aula gravada, que eu ia assistir e que não ia ter ninguém ali para tirar dúvida, para conversar, para nada, né? Então, por isso que eu digo assim, eu acho que eu não acreditei desde o início, porque eu estava muito com essa visão de, é um curso que nem outros que tem, e depois que você entra, depois que você tem os encontros, tem a comunidade do bem, né? O grupo da sua turma, onde todo mundo se ajuda, aquilo vai dando um estímulo gigantesco. Eu acho que logo no início, eu não vou dizer o nome da pessoa, porque eu tô com medo de errar. E Tá para bom. eu não dizer que foi uma pessoa e ter sido outra. Mas tinha uma pessoa de dados que fez como se fosse uma. Ela pegava as descrições das vagas da GUP e jogava no software, não sei, e que ele trazia as principais competências. E eu lembro que quando a pessoa jogou isso no grupo, eu disse, pô, que massa, mas não sou de dados, não sei fazer. E ela disse, você está procurando em que área? Eu disse, autoria interna. Ela foi lá e fez. E ela não fez só para mim, não. Ela fez para mais de uma pessoa da turma. Então, Será que acho foi o que Carlos? então, eu tô em dúvida entre duas pessoas, entre o Carlos e o Matheus, mas eu não quis dizer para não. Eu acho que também foi um dos dois, que os dois estavam bem proativos no início. É. Exato, eu não sei qual foi dos dois, né? Para não errar, eu estava dizendo. Mas o Carlos também me ajudou muito. O Carlos
a gente chegou a trocar muita ajuda no WhatsApp. Às vezes eu ia lá e falava, ó, e aí, de tal coisa, o que é que tu acha? Melhor Que legal, que caminho. Então, assim, eu acho que a comunidade do bem também faz a gente dizer assim, não, vai dar certo, a gente confiar. que legal, que É um legal. estimulando o outro, né? Um puxando o outro. Total, total. E se você for ver, ó, Carlos já gravou comigo, o Matheus já gravou comigo, a Lari da sua turma já gravou comigo, o Márcio da sua turma já Márcio, gravou não, o de comigo. Márcio, eu É. acho que a legenda devia ser, pegue um lencinho. Tinha que ser assim. Se prepare pelo que vai vir. Não, o dele tinha que ter um aviso, não podia ser da forma que Pois é. foi. Mas é bonito demais ver, tipo assim, a dedicação de vocês, como que vocês se dedicaram e conseguiram. Mas tem pessoas, né, até na sua própria turma, que até tiveram o currículo aprovado, o LinkedIn aprovado, mas ainda não conseguiram serem dedicados especialistas. Qual conselho você daria para essas pessoas que estão na comunidade do bem e ainda não conseguiram Não a desistam. proposta? Hoje eu até coloquei um texto sobre isso até, né, no grupo, dizendo que hoje, inclusive, é meu primeiro dia na cidade nova. Cheguei hoje, no interior de São Paulo, e na hora que eu embarquei, eu botei justamente isso no grupo, dizendo assim, que estava mandando aquela imagem para dizer, não desistam. A hora do sim vai chegar. Perfeito. Para quem é católico, né, a nossa hora é diferente da hora de Deus. Então, se ainda não chegou, é porque não é o momento certo, não era a vaga certa. Mas, assim, não desistam, porque vai chegar. E eu acho que eu posso dizer por mim, posso dizer, acho, por todos que já foram aprovados. Principalmente da turma 8, que foi minha turma, é a turma que eu tive mais contato, que assim... E que a gente também está aqui, está todo mundo torcendo pelo sim de todo mundo e à disposição para ajudar. Porque eu acho que talvez o maior legado que o PRH deixa para a gente é isso, né? Que ali se formou uma família onde todo mundo torce para todo mundo e todo mundo tenta o máximo ajudar todo mundo. Total, total, total. E como é que você se sente hoje como uma dedicada especialista que achava que talvez era tudo. O Rick era um charlatão, gravava esses vídeos aí de emprego 51 dias, eu não vou conseguir, tá aqui hoje, dedicada especialista com 42 dias. Não, assim, realizada, sabe? Eu acho que realizada e orgulhosa de mim. Porque chegou um momento que nem eu estava mais acreditando em mim. Tipo assim, não sou uma profissional que vá conseguir ir para empresas grandes, multinacionais e tal. Então, assim, realmente gratidão Que maravilha, e Fê. orgulho por tudo que foi, assim, construído, né, nesses 42 dias. E, assim, até o pós, né, porque eu acho que cada troca que a gente tem ali é muito grande. Perfeito. Então, não tenho palavras para agradecer tudo que o PRH me ajudou. E tanto é que uma prova disso é querer entrar no CRH, né? Sim, sim. Dar continuidade a esse caminho, essa estrada que a gente começou a construir, né? Total, total. Vou falar pra você que você falou muito de Deus, então eu vou te contar esse segredo. E como normalmente nos momentos finais a galera não fica até o final, vai ficar só com um segredinho pra você, Fê, e pra quem assistir. Mas nosso grande objetivo na CRH, para quem entrar, é assim, por trás. A gente não vai ficar falando disso que nem no PRH, que a gente não fala linha por linha, né? Essa questão da fé. Mas por trás é fazer com que a gente consiga formar profissionais melhores, pessoas melhores, santos de fato, dentro da sua carreira, dentro do seu trabalho. Porque o trabalho fala é onde a gente mais passa no nosso dia a dia, né? Se a gente não santificar o nosso trabalho, como é que a gente vai querer ir para o céu só, tipo, servindo na igreja, indo na missa às vezes no domingo? Então a gente precisa ser diferente no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Então a gente tem esse objetivo por trás. É óbvio que a gente não faz um marketing falando disso e tal, só para quem a gente se sente confortável de falar, mas por trás tem todo esse desejo de levar cada vez mais pessoas para o céu. Então, assim, eu na minha humildade, se Deus puder me ajudar com isso, se eu puder ser instrumento para as pessoas, um pouquinho do objetivo muito inspirado por Santa Dulce, né, que fez isso lá no Nordeste, lá em Salvador, uma obra enorme, quem sabe aí com a comunidade do bem a gente possa fazer uma obra enorme também, de ajudar mais e mais pessoas, porque o brasileiro tem muita história, é muito bom,
Só muitas vezes vive uma carreira discreta e desorientada. Então, se a gente puder ajudar um pouquinho dando orientação, quem sabe a gente consegue esse objetivo. Então, vou ficar muito feliz se você entrar na CRH, de verdade. Muito feliz mesmo. Não, vou entrar. Vou me inscrever. Boa, Fê, boa. E Fê, para a gente finalizar, se as pessoas quiserem entrar em contato com você no LinkedIn, tirar dúvida, elas podem falar com você? Podem falar, meu LinkedIn está disponível, aberto aí para todo mundo que queira, tanto na área de auditoria, como também para saber um pouquinho mais do PRH, né? Porque a gente sabe que às vezes a pessoa vê o vídeo e quero falar com a pessoa para ver se Sim. é realmente assim ou não. Então, assim, quem precisar pode mandar lá a mensagem, que estou à disposição para ajudar. Maravilhosa. É Fernanda M. Raposo, não é isso? É. Show de bola, então. Show de bola. Fê, muito, muito, muito obrigado, de verdade, por esse tempo, por essa conversa. Infelizmente, ou felizmente, eu tenho uma mentoria da CRH agora. Minha agenda é muito louca, mas obrigado mesmo pela sua história, obrigado pela sua dedicação, por não ter desistido e por ser aí mais uma auditora aí para ajudar a gente a ter mais auditores aqui dentro da comunidade do bem. Obrigado, viu? Obrigada a você. Um abraço, Fê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você chegou até o final desse vídeo, é porque você está se dedicando e é uma prioridade para você conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então faz o seguinte, vai aqui na descrição e no meu comentário fixado também, para você se inscrever e participar do próximo curso gratuito do Emprego 51 Dias. Lá a gente vai dar vários presentes, materiais, análise de LinkedIn, vai ter muita coisa para que você possa entender exatamente como melhorar sua GUP, melhorar o seu LinkedIn, como passar nas entrevistas e conseguir o seu emprego em até 51 dias. Então, vai aqui embaixo e já se inscreva no nosso próximo evento.